torcedor santista, depois de sei lá quantos dias, voltamos a ver o Santos entrando em campo e o que já era de esperar, né? A gente não podia esperar uma grande atuação do Santos, principalmente pelo que o Santos vinha apresentando antes da paralisação do futebol, isso é importante ser lembrado. O Santos não vinha jogando bem, né, antes do futebol ser paralisado e principalmente porque ficamos muito tempo sem treinamentos e sem jogos, né? Isso a gente sabe que afeta na vida dos jogadores. O Santos também perdeu algumas peças durante todo esse percurso, né? Perdemos Everson, perdemos Sacha, perdemos Evandro, enfim. Então o Santos foi sim desfalcado para esse confronto contra o Santo André e mais. Outros jogadores que estavam à disposição e que entraram no jogo também não estavam 100%, que é o caso de Marinho e também o caso do Raniel. O Raniel, inclusive, teve um trauma, né, no joelho no final da partida. Mas são jogadores que o Gesualdo já tinha dito que não estavam 100% fisicamente. Tanto é que que ele mostrou isso foi a escalação do Arthur Gomes. Acho que a tendência é o Arthur Gomes ser banco, né, Marinho como titular. Mas Arthur Gomes foi titular e foi um dos principais nomes do Santos que perderam as chances dos gols criados, né? As chances que o Santos criou, principalmente no primeiro tempo. O Arthur Gomes foi muito mal, não aproveitou as chances. O Pará também teve algumas chances de gol, que também desperdiçou. Mas o Santos arriscou mais ao gol, né? Ofereceu mais, não sei se perigo é a palavra correta, mas finalizou mais pro gol no primeiro tempo do que no segundo. Só que no segundo tempo achei o Santos mais organizado do que no primeiro. E também achei um jogo melhor, né, assim, assistindo como telespectador. Acho também que a postura do Santo André mudou no segundo tempo. Eles deixaram de ser tão defensivos assim e tentaram incomodar mais o Santos, né? O Santo André no primeiro tempo ele foi totalmente defensivo. Ele conseguiu um gol ali e aí o Sanches acabou sendo expulso, né? E aí eu falei, agora já era, né? Estamos perdendo de 1-0 e o Sanches foi expulso sem condições do Santos virar esse jogo ou até mesmo empatar. Empatar até que acreditava, mas achava difícil virar e acabou também não virando. Bom, achei o Santos como antes da parada muito dependente do Soteldo. Todas as bolas eram Soteldo, recebe aí, se vira, vê o que você consegue fazer. Tanto é que o gol foi do Soteldo, né, numa jogada bem característica dele, né, quando ele dribla e acaba chutando. Foi um gol bonito, mas a maioria das chances do Santos, as melhores chances do Santos saíam do pé do Soteldo. Era um jogador que mais se apresentou pro jogo, que mais tentou fazer alguma coisa. O Santos também foi muito prejudicado. Eu falo que o Santos estava mais organizado no segundo tempo, achei o Santos um pouco mais organizado, mas a gente percebe a necessidade de um meio-campista, né? E não só pela expulsão do Sanches. Mesmo com o Sanches, acho que precisa de um cara que conduza melhor a bola pro ataque para conseguir distribuir melhor essa bola. Independente se seja Arthur Gomes, se seja Marinho, se seja Raniel, não interessa. Precisa de uma pessoa que conduza melhor essa bola, né, que faça esse meio campo, né, por isso o nome meio campista, pro nosso setor ofensivo. O Caio Jorge pouco teve chances, né? Ele tentou fazer um gol de bicicleta ali, acho que foi uma das poucas chances que a gente ouviu o nome do Caio Jorge. Ele pouco foi utilizado, acionado. O Soteldo, às vezes ele ia pra lateral, tentava um cruzamento e não tinha ninguém, tava sozinho. Às vezes ele não tinha ninguém para fazer uma triangulação, então sentia um pouco mais da falta, né, dessa aproximação, dessa infiltração de outros jogadores do Santos. O Pituca é um jogador que a característica dele não é se apresentar tanto lá na frente, né? Ele é um cara que ajuda mais ali o Alisson ali na parte defensiva. Ele pouco se apresenta, né? Pouco a gente vê o Pituca colocando o pé dele dentro da área para oferecer perigo à área adversária. Então, com a saída do Sanches, né, com a expulsão do Sanches, o Santos ficou ainda mais carente nesse setor e muito mais dependente muito mais dependente do Soteldo, né? E outra coisa, quando o Marinho entra, né, na equipe do Santos, acho que daí conseguimos um certo equilíbrio, tanto no lado direito como no lado esquerdo, porque o Marinho também chamou a responsabilidade, foi, né, tentou algumas infiltrações, acho que melhorou um pouco a equipe do Santos com a entrada do Marinho. Como eu falei no começo do vídeo, vejo que o ataque seja Caio Jorge, Marinho e Soteldo,
né? Não vejo outra formação possível. Pode ser que ele queira colocar o Raniel no lugar do Caio Jorge, mas as pontas devem sim contar com Soteldo e Marinho, que o time fica com outra cara com o Marinho. É um jogador também que se entrega, né? A gente viu ele se entregando bastante para conseguir as bolas, para não perder as bolas. Então é um jogador que tem muita vontade, mas que ainda não tá 100% fisicamente. Vale lembrar que antes dessa... Ele se machucou, né, e ficou bastante tempo fora do Santos, né, no começo do ano. Então ele também teve mais ainda essa dificuldade, né? Quando era para ele voltar, acabou paralisando o futebol, daí o Santos ficou sem treinamento, enfim. Então tudo acabou atrapalhando a vida do Marinho para ele conseguir se recuperar fisicamente. Bom, uma coisa que me incomodou durante a transmissão, e até alguns torcedores do Santos nas redes sociais, é a questão da expulsão do Sanches. Falando assim, pô, o cara forçou a expulsão, se ele tá insatisfeito pede pra sair, que não sei o quê. Calma, gente. Achei exagerado, principalmente o comentário do PVC. O PVC é um cara que eu tenho um grande respeito, é um profissional que eu tenho um grande respeito, mas acho que ele foi muito infeliz nessa fala, né? Quando você insinua que o jogador meio que forçou a expulsão porque ele tá insatisfeito por conta de salários atrasados, enfim, insatisfeito tá todo mundo, né? Se você começar a ter seus salários atrasados, você vai ficar insatisfeito. Mas acho que é muito injusto, principalmente com o Sanches, que é um dos principais nomes do elenco do Santos hoje, né? Temos relatos, principalmente do Ademir Quintino, que falou que o Sanches é um dos caras que meio que segurou a bronca ali para que mais jogadores não pedissem a rescisão na justiça. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito e calma na hora que a gente for analisar certas coisas envolvendo os jogadores do Santos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Aí o Soteldo também não comemorou o gol porque está insatisfeito, enfim. O importante é o jogador entrar em campo e dar o melhor. O Soteldo, ele deu o melhor dele. Se ele comemorou ou não, é um direito dele, né? Ele tá insatisfeito, é um direito dele. Mas dentro de campo, a função dele, que é tentar fazer gols, tentar dar o melhor dele, ele fez. Inclusive, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do Santos, ao lado do Veríssimo. Veríssimo foi um jogador que eu gostei bastante nessa partida. E infelizmente, né, durante a transmissão, estavam falando mesmo que a situação dele, a ida dele para o Benfica está bem encaminhada por cerca de 7 milhões de euros. Vamos aí esperar definições nas próximas horas, próximos dias, enfim, que seja. Mas a gente deve mesmo perder o Veríssimo. E é preocupante. Já com o Veríssimo, a gente sofre, né, no setor defensivo, né, na bola aérea. O Santos toma bastante gol. Acho que o Santos tomou 10 ou 11 gols no Campeonato Paulista e 6 foram de bola aérea. Então, assim, é um número alto. O Santos tem jogadores de qualidade no setor defensivo. Eu gosto do Luan Pérez, eu gosto do Lucas Veríssimo, mas não é só de zagueiro que vive um time para se defender, né? Você coloca outros jogadores também para se defender, e o Jesualdo precisa melhorar essa questão com o Santos, porque o Santos está tomando muito gol de bola na área. Basicamente, bola na área, gol do adversário, e essa acaba sendo uma rotina no Santos, infelizmente. E com a saída do Lucas Veríssimo, a gente tem que pensar quem entra o Luiz Felipe, entra o Poroso, que todo mundo fala, entra outro jogador da base, enfim. Isso é assunto para outro vídeo, vamos voltar pro jogo. Mas enfim, tivemos 4 substituições, né? Para quem não sabe, a FIFA liberou até 5 substituições agora. Então tivemos 4 substituições, vou passar aqui para vocês. Algumas por cansaço, outras porque acredito que o Jesualdo viu que não deu certo, né? Uma delas, o Arthur Gomes, né? O Raniel entrou no lugar dele. Depois tivemos o Marinho no lugar do Caio Jorge, o Madison no Pará, mas o Madison acho que foi mais por cansaço mesmo, né, do Pará. E depois o Thailson entra no finalzinho do segundo tempo, pouco apresentou, porque o Raniel acabou sofrendo aquele choque, né, no joelho, aquele trauma no joelho, e o Thailson acabou substituindo, mas quase não jogou. Enfim, esse foi o Santos contra o Santo André. O Santos ainda não está classificado para as quartas de final, mas está bem encaminhado, é muito difícil. Só se acontecer uma tragédia imensa para o Santos não se classificar. Mas virtualmente já estamos classificados para as quartas de final. O próximo jogo do Santos é contra o Novo Horizontino no domingo, 4 horas da tarde, na Arena Corinthians, né? Porque o Novo Horizontino não pode jogar na cidade dele, pois a cidade não está na fase amarela. E nesse novo protocolo, né, da Federação Paulista, o time precisa jogar numa cidade em fase amarela, por isso vamos jogar na Arena Corinthians no fim de semana.
Quartas de final e semifinal, é bom já deixar avisado pra vocês que é um jogo apenas. Então o Santos precisa, pelo amor de Deus, né, conseguir um rumo nesses últimos dias aí para que a gente consiga chegar até a final, que daí na final são 2 jogos, com a finalíssima dia 8 de agosto. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado.